com o nosso ilustre palestrante, possui um vasto currículo, mas eu me permito fazer uma breve apresentação para dizer que o deputado José Eduardo Cardoso foi reeleito para o segundo mandato como deputado federal pelo PT de São Paulo em 2006, com mais de 124.400 votos. É professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo e do Marcato Cursos Jurídicos, preparatório para ingresso nas carreiras do Ministério Público e Magistratura. É paulista, mestre e doutorando em Direito. É advogado e procurador do município de São Paulo desde 1982. Também eu quero lhes dizer que o deputado José Eduardo Cardoso foi uma daquelas pessoas que abriu as portas com uma largueza, com uma gentileza, que nós ficamos positivamente surpreendidos no Congresso Nacional. Todas as vezes que lá chegamos, tivemos como resposta um apoio e ações efetivas seja junto à Caixa, junto aos demais parlamentares. E isto nos levou a convidá-lo para que, aliando essa prestatividade, diria eu, conhecimento de causa e a experiência, pudesse nos dizer algo a respeito do contexto da advocacia pública, na condição de presidente da Frente Parlamentar da Advocacia Pública, e também conhecendo mais diretamente a nossa causa, embora não seja a típica advocacia pública por questão de lei, já que a Caixa é regida pela CLT, mas da interação dos assuntos, nos levou a convidá-lo e certamente teremos imenso proveito. Temos, deputado, imensa satisfação em tê-lo conosco. Sinta-se à vontade e aguardamos, então, a sua palestra. Muito obrigado. Bem, meu bom dia a todos, a todas. Queria agradecer a você, presidente, a todos os integrantes da mesa, a vocês, a oportunidade de estar aqui hoje de manhã participando desse evento. E em especial pelo tema que me colocam para reflexão, que é o papel do advogado da Caixa Econômica Federal no âmbito da advocacia, e particularmente no âmbito da advocacia pública. Eu não sei se eu venho trazer respostas, mas eu venho trazer algumas reflexões sobre esse tema. Como já se disse, que a resposta pressupõe uma pergunta, talvez eu pare na pergunta e deixe com vocês a resposta no que se refere à análise que nós temos oportunidade de fazer nesse momento. Eu queria trabalhar com vocês, do ponto de vista da reflexão, sobre duas perguntas. A primeira delas é: o que é ser advogado público? E a segunda delas é: os advogados da Caixa Econômica Federal são ou não são advogados públicos? Eu começo fazendo a primeira reflexão. O que é ser advogado público? Alguém dirá, mas essa é uma pergunta superflua. Advogado público é quem advoga para a administração pública. Eu não perguntei o que é um advogado público. Deve ser a pilha. Eu não perguntei o que é um advogado público. Eu perguntei o que é ser um advogado público. E, evidentemente, para se saber o que uma coisa se coloca no plano do ser, ou como uma coisa se coloca e se afirma no plano do ser, é necessário saber o que ela é. Está bom. Agora não. Ser ou não ser? Oi, agora não. Então, no plano inicial, é muito frequente nós dizermos que o advogado público é aquele que advoga para a administração pública. Mas muitas vezes, alguns dizem, não, nós temos regimes jurídicos diferentes da administração pública. Nós temos os que estão submetidos ao regime estatutário, ou seja, que têm seus direitos e deveres governados por um bloco de normas legais, e temos aqueles que estão submetidos ao regime contratual, que é o regime da CLT. Advogado público, dizem alguns, é o estatutário. Né? Enquanto que o CLTista, embora trabalhe para o ente da administração pública, é um advogado comum. Pergunto, será? Eu quero aprofundar um pouco esta reflexão. Nos marcos do Estado de Direito, que é o Estado que caracteriza
a organização brasileira, é discutível que a administração pública tem um papel diferenciado do ponto de vista estrutural e do ponto de vista das finalidades que ela realiza. Administrar, me lembro do administrativista que dizia isso, é aplicar a lei de ofício. Ou seja, administrar é dar execução à lei. E para isso, então, se criou a administração pública. É bem verdade que nas origens, logo no início do chamado Estado de Direito, quando, ao final do século XVIII, nasce a visão de um Estado fundado na separação de poderes e no império da lei, a visão de administração pública se prendia exclusivamente aos órgãos que integravam a estrutura central do Estado. Porém, com o passar do tempo, com o crescimento do Estado no século XX, com a necessidade de certas atividades serem colocadas no plano dos serviços públicos e certas atividades serem colocadas no plano das atividades econômicas em que o Estado atua, foram sendo concebidos modelos em que o Estado foi criando pessoas jurídicas distintas daquelas que são integradas e formadas pelos órgãos centrais da sua estrutura. Então, primeiro nasceram as autarquias, que são pessoas criadas a exemplo das entidades criadoras, porque são regidas pelo direito público. Eu me recordo que eu tinha um professor que dizia: a autarquia é igual a mãe, tem os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. No fundo, é uma pessoinha, igual a pessoa criadora. Qual a diferença? A autarquia é uma pessoa que tem apenas uma capacidade administrativa. Ela não tem a possibilidade de exercer a função política, ela não legisla. Por isso, há quem defina a autarquia como sendo a pessoa jurídica que tem exclusivamente o exercício de funções administrativas. Mas quando surgiu a autarquia, particularmente o direito italiano, isso foi uma novidade. Uma pessoa que o Estado cria e que não é Estado, na primeira visão. E aí então se dizia: não, esta é uma entidade paraestatal. É muito comum, quando se constrói uma expressão com o prefixo para, se dizer que é algo que não é, mas que está ao lado. Então, paraestatal é aquilo que não é Estado, mas está ao lado do Estado. Foi assim que os italianos, no primeiro momento, chamaram as autarquias de entidades paraestatais. Com o tempo, isto foi sendo superado. Com o tempo, isto foi sendo modificado. Por quê? Se percebeu, olha, meu Deus do céu, se é uma pessoa jurídica de direito público, ela não pode ser para Estado. Ela é Estado. E as autarquias foram começando gradativamente, primeiro do ponto de vista científico, depois do ponto de vista das leis, de estrutura da administração pública, sendo consideradas como a administração do Estado. Mas o século XX se desenvolvia e se sentiu a necessidade do Estado criar pessoas que ou prestassem serviços públicos no modelo do mundo privado, ou que exercessem a atividade econômica própria do mundo privado como pessoas privadas. É aí que nasce a concepção da doutrina de que o Estado poderia criar empresas sob o manto do direito privado. Empresas regidas pelo direito privado, que no direito brasileiro passavam a ser chamadas de sociedades de economia mista e empresas públicas. E aí, o termo paraestatal se deslocou das autarquias para estas empresas que eram criadas pelo Estado, seja para prestarem serviços públicos, que são atividades de titularidade do Estado, seja para atuarem no universo econômico, exercendo função privada. E aí, então, vocês pegam autores mais antigos, como Eli Lopes Veirelles, por exemplo, vocês vão lá pegar e falam: não, entidades, empresas paraestatais. Sociedades de economia mista e empresas públicas, como pessoas que não são Estado, mas atuam paralelamente ao Estado. Bem, isso foi sendo alterado. Já em 1967, nós tivemos a organização da administração pública federal através do Decreto-Lei 200 de 1900. Decreto-Lei 200 de 1967, ou seja, daquele ano. E os próprios artigos 4 e 5 do Decreto-Lei 200 definem a administração pública como sendo direta e indireta. Isto é, a administração indireta, na versão original do Decreto-Lei 267, passava a ser formada por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. E mais tarde, por uma lei de 1987, um pouquinho antes da Constituição, se introduz no conceito de administração indireta as chamadas fundações públicas ou fundações governamentais, como querem ouvir. Mas seja como for, já desde 1967, a ideia de administração pública englobava estas empresas, englobava essas pessoas criadas sob o mando do direito federal. E isto foi referendado pela Constituição de 1988.
O artigo 37 da Constituição Federal, que inaugura o capítulo 7, o capítulo 7, o 8º da Constituição, deixa claro um conjunto de princípios que se aplica à administração direta e indireta. E basta ler o artigo 37 para verificar-se que nos termos daquele artigo estão colocados também as empresas estatais, também a sociedade de economia mista e as empresas públicas. E há inciso do artigo 37 que faz inclusive menção não só à sociedade de economia mista e às empresas públicas, mas também às subsidiárias dessas pessoas. Então, portanto, está claro e indiscutível que nos marcos do direito brasileiro, as empresas estatais, isto é, as empresas que o Estado cria, seja para prestar serviço público, seja para explorar a atividade econômica, embora sejam criadas sob o regime de direito privado, são administração pública. São administração pública indireta. Como são também as autarquias. Se dirá, mas isso é meramente conceitual? Não, não é. Por que não é conceitual? Porque a própria Constituição manda aplicar a estas empresas princípios jurídicos próprios do direito público. Ou seja, as empresas estatais estão submetidas ao princípio do concurso público. As empresas estatais estão submetidas ao princípio da licitação. As empresas estatais, como regra, mas há exceções, estão submetidas ao teto de remuneração do serviço público. São aquelas que não recebem recursos para pagamento do seu quadro pessoal e para seus investimentos, é que não estão submetidas ao teto. Ou seja, sobre essas pessoas incidem as normas de controle administrativo. E é por isso que se fala bem. Embora sejam pessoas jurídicas privadas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas se submetem à regra de direito administrativo. É isso que lhes dá uma feição original. É isso que lhes dá uma dimensão jurídica diferenciada, uma dimensão jurídica sui generis. Não são pessoas de direito público, mas não são pessoas puramente de direito privado. São pessoas da administração pública e onde há dinheiro público, há incidência de normas que evidentemente marcam e demarcam a sua atuação. Ou seja, são pessoas que estão submetidas em parte à incidência de normas administrativas, portanto, são a administração pública. Embora seu quadro pessoal seja formado pela CNT, embora elas não sejam criadas por lei, mas a lei autorize a sua criação, elas são fiscalizadas pelos tribunais de contas, elas se submetem a sérios e vários princípios que incidem sobre a administração pública como um todo. Aliás, é por isso que nas faculdades nós não estudamos a sociedade de economia mista e as empresas públicas em todas as suas nuances na cadeira de direito comercial. Nós estudamos na cadeira do direito administrativo. Logo, é evidente, então, que sociedade de economia mista e empresas públicas são entes da administração. Aliás, no exame de ordem, quem disser que não é, está reprovado. De onde causa surpresa, portanto, no modo de entender, o entendimento que é corrente que os advogados que atuam nestas pessoas não são advogados públicos. Eu já me deparei com isso por diversas vezes em compreensões. São advogados de empresas normais. Bem, sociedade que permite empresa pública e empresa normal? Se é, então revogar a Constituição. Aliás, recentemente eu vi uma polêmica, quando o governo decidia, dava ordem para que se reduzisse os juros, e aí se falava do Banco do Brasil. Você fala, mas como? Como é que vai ficar o acionista minoritário? Ele vai perder dinheiro frente aos outros bancos? Olha, meu Deus do céu. Empresa estatal não foi criada para dar lucro. Ela foi criada para seguir políticas governamentais. É para isso que ela foi criada. E quem é acionista de uma empresa como essa tem que saber que está investido numa empresa que tem esse perfil. Ou seja, ela é um braço do Estado. Ela é um instrumento da ação estatal. Ela não é uma empresa privada comum que atua no mundo comum para obter lucro comum. Não é essa a intenção. Ora, diante desta demarcação, é óbvio que muitos autores ainda hoje chamam aqueles que trabalham em sociedade de economia mista e empresas públicas de servidores públicos. É bem verdade que essa conceituação ficou um pouco fora de propósito com a emenda constitucional 19. Porque hoje a Constituição Federal chama de servidor público apenas, então, somente quem trabalha em pessoa de direito público. Mas é por isso que alguns autores, e cito aqui como exemplo o Celso Antônio Moreira de Mello, caracterizam os servidores que trabalham em sociedade de economia mista e empresas públicas não como servidores públicos, mas como servidores estatais, gênero do qual pertencem os trabalhadores das pessoas de direito público e aqueles que trabalham nas pessoas de direito privado da administração direta. Portanto, são servidores estatais, são servidores do Estado. Os advogados que trabalham nessas pessoas são, então, o quê? Advogados públicos. É evidente. É evidente que são advogados públicos. Não são advogados privados como.
Ah, mas isso é uma visão extremamente formalista. Vamos olhar a substância e não vamos olhar a forma. Então vamos olhar a substância. O papel que os senhores e as senhoras desenvolvem é idêntico ao advogado de uma empresa privada? É idêntico a quem trabalha em história da advocacia? Não. Sabe por quê? Há uma diferença profunda, absolutamente profunda. Aquele que trabalha numa empresa privada comum, aquele que é advogado de uma pessoa física comum, ele tem diante de si um interesse a satisfazer, que é o interesse privado. Aquele que trabalha na administração pública, pouco importa se a administração direta ou indireta tem um interesse a satisfazer, que é o interesse público. Me lembro aqui do ilustre administrativista chamado Renato Alessi, que fazia uma distinção frequentemente relembrada nos livros, em que ele distingue o interesse público em duas categorias: interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é limitado para a lei para toda a coletividade. E o interesse secundário é o interesse da pessoa governamental. E ele diz: é bem possível que, às vezes, o interesse da pessoa governamental esteja em descompasso com o interesse público que está em lei. Por exemplo, a pessoa estatal, muitas vezes, pode querer ter lucro, pode querer ter ganhos. Porém, ela haverá de tê-los se o interesse secundário, que é esse interesse da pessoa, for compatível com o interesse público. Ou seja, não há a possibilidade do interesse secundário de uma pessoa governamental ter caminhos próprios, se não for subordinado ao interesse público. O Estado existe para atender o interesse público primário, e o interesse secundário não deve nunca se configurar se não estiver adequado ao primário. Isso não existe no mundo privado. No mundo privado, o advogado, ele atua na defesa do interesse da parte. O advogado público, ele atua em duas dimensões. Ele atua na dimensão da defesa do interesse da pessoa para quem trabalha, que é fato, mas na medida em que esse interesse secundário está subordinado ao interesse público. Ele é um defensor da lei. Ele é um defensor do Estado de Direito. Enquanto que nas relações privadas comuns, um advogado privado, ele atua no interesse da parte e o equilíbrio da justiça é dado pelo juiz. O advogado público, ele tem um quê de promotor, ele tem um quê de juiz. Porque ele é uma consciência interna do órgão, porque o órgão e a pessoa devem visar a satisfação do interesse público. E é isso que dá para o advogado público um dos seus principais problemas. É o caráter híbrido da sua atuação. Isso, em geral, nós refletimos muito pouco enquanto advogados públicos. É tão engraçado isso, e eu falo agora dos advogados públicos em geral, que esse caráter híbrido é tão pouco percebido por nós, e tão pouco percebido pela sociedade, que isso volta e meia da conflito. Por exemplo, nosso órgão de representação maior é o Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, frequentemente, o Ordem dos Advogados do Brasil não tem a menor reflexão sobre os diferenciais da advocacia pública. Ele pensa exclusivamente no advogado que atua no mundo privado. E, muitas vezes, o advogado público fica ao desabrigo de uma representação até corporativa. Por quê? Porque a dimensão da atuação dele é diferente. E acaba não sendo representado, às vezes, pela OAB, acaba não sendo, às vezes, representado por mais ninguém. Porque não haveremos de ser representados nem pela magistratura, nem pelo Ministério Público. Internamente, inclusive, é curioso, porque nós mesmos não fazemos a reflexão da nossa característica diferencial. Me recordo que um dia, quando nós criamos a Frente dos Advogados Públicos, um colega dizia o seguinte: nós criar um símbolo, um slogan, e pensava um slogan para a Frente dos Advogados Públicos, etc. E alguém falou: vamos colocar um bicho, está na moda esse bicho. Time de futebol, por exemplo, tem lá um bicho, né? Às vezes tem lá os Palmeiras de São Paulo, que o símbolo é um porco, né? Ou então você pega lá um partido político, o PSDB, tem lá um símbolo tucano. Então qual seria o bicho que representaria a advocacia pública? E nós chegamos à conclusão: é o ornitorrinco. Porque ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco de tudo, ele é um pouco de advogado, ele é um pouco de juiz, ele é um pouco de tudo. E é esta dimensão que, efetivamente, às vezes nós não temos uma reflexão e que até às vezes nos atrapalha. Por exemplo, está lá o advogado público. Chega o chefe de vocês e fala: escuta, doutor, eu preciso de um parecer que diga isto. E você olha e fala: ô chefe, tá não, isso aqui é incondicional. Ele fala: mas não perguntei para o senhor ser incondicional. Eu quero que o senhor faça um parecer.
E aí você tem duas alternativas. Ou você faz o parecer, ou entra em conflito com a chefia. Se fizer o parecer, como você faria às vezes com uma pessoa privada que te pede no escritório para defender uma tese que é insustentável, você não só fere a tua consciência, mas fere o teu dever de respeitar o Estado de Direito. Por outro lado, se você resiste, você vira a sogra da repartição pública. Aliás, o advogado público normalmente é a sogra da administração pública, aquele que ninguém gosta, é aquele que todo mundo fica feliz quando não vai à reunião e fala: o advogado não veio, então hoje a coisa está fluindo normalmente. Essa é uma característica nossa. Se somos ornitorrincos, os bichos da família, nós somos a sogra. Por outro lado, às vezes algum de nós, e permito dizer também com fraqueza, que sou advogado público também de carreira, se acham juízes e se assumem na condição temporal de julgadores. E, portanto, quando perguntados sobre a questão, não pensam numa tese que inviabilize a política, mas pensam no julgamento que dirá não a tese. Também não é isso. Nós somos nem juízes, porque somos advogados, e nem advogados comuns, porque temos interesse público a respeitar. Se nos pede uma formulação de uma tese, e a tese é, e o direito não é neutro, o direito pode ser formulado em diversas posições, e se essa tese tem um mínimo de plausibilidade, nós temos o dever, enquanto advogados, viabilizar a orientação política do governo. Mas, por outro lado, quando essa orientação política não tem sustentação nenhuma, afronta princípios, não cabe dizer: eu faço, eu cumpro, porque sou um subordinado a Deus. É esta feição original que nos dá uma identidade diferenciada. É esta feição original que nos dá uma dimensão de atuação funcional completamente distinta daquela atuação funcional que tem um advogado de empresa, que não é juiz, que pode muitas vezes pensar só no interesse privado daquele que atua. Então chega o meu cliente no escritório e fala: escuta, eu devo, mas enrole o processo. E você, como advogado privado, você faz isso. E não está fora das suas cogitações. Mas o advogado público, não cabe a ele enrolar o processo quando notoriamente é devido. Por quê? Porque ele percebe interesse público. E se a lei tem que ser cumprida, a administração tem que ser a primeira a cumprida. O difícil é convencer isso. Aqueles que muitas vezes governam, que tentam a pensar no Estado com a cabeça do mundo privado. Aliás, esse é um dos maiores maus do tempo moderno. É aqueles que tentam, a partir de uma visão neoliberal do Estado, pensar o Estado como se fosse pessoa privada. Isso é demolidor, porque arrebenta, primeiro, a visão de uma burocracia estável, que é indispensável para que o Estado funcione de maneira correta. Em segundo lugar, porque desarma a própria realidade atual de intervenções em que o Estado é indispensável. Aliás, em larga medida, a crise econômica que nós vivemos hoje tem a ver com essa visão. E parece engraçado aqueles que no passado falavam: temos que privatizar os bancos, temos que privatizar as estatais, temos que privatizar a Caixa, temos que privatizar o Banco do Brasil. Agora veio pedir: pelo amor de Deus, Caixa, pelo amor de Deus, Banco do Brasil, pelo amor de Deus, Petrobras, intervenham para que nós possamos sair da crise com dignidade. É curioso o paradoxo. E de repente, todos viraram na economia keynesianos, ou keynesianos, é o que é o secretário de cabeça, é o que viraram também keynesianos. Advogavam a tese da mão invisível do Adam Smith. E agora todos querem a intervenção dos bancos públicos, já estão falando na Europa de privatização, de publicização dos bancos, vamos intervir, comprem bancos. Pois bem, talvez esse mal tenha se superado, pelo menos por alguns anos. Atualmente talvez ninguém mais fala de privatização, com medo até de resultados eleitorais adversos. Mas esta mentalidade privatista, esta mentalidade de tentar entender o Estado como se fosse coisa privada, como se o mundo privado desse tudo de bom e o mundo público de mal, esta mentalidade tem que ser atacada na sua matriz ideológica, na sua compreensão de advogado do mundo. Estado é Estado, mundo privado é mundo privado. A lógica do Estado é a lógica do Estado de Direito, do respeito à lei, da isonomia, do interesse público prevalecendo sobre o interesse privado. Mesmo quando o Estado atua sobre o regime privado por conveniências estatais e por definições políticas do legislador. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, quero dizer aqui com toda a franqueza e lealdade, de que os senhores são advogados públicos. Sua atuação funcional é a mesma dos advogados públicos. A submissão dos senhores são as regras dos advogados públicos. Os senhores têm, porém, uma diferença. Senhores e senhoras, tem uma diferença. Qual é a diferença? Os senhores atuam
uma pessoa jurídica que explora a atividade econômica e, por força do artigo 173 da Constituição Federal, parágrafo 1, inciso 2, são submetidos ao regime de direito privado nos seus atos e contratos. É só essa a diferença. Mas sobre a pessoa de vocês incide com atenuações, mas incide as regras do direito público. A Caixa Econômica Federal visa satisfazer o interesse público e não para conseguir o lucro das operações financeiras para o Estado. Portanto, os senhores são advogados públicos, com diferenças até dentro dos campos dos advogados públicos. O que imagino deve trazer tormentos incomensuráveis. Eu imagino os senhores sentando numa mesa de negociação, sei que estão em greve, tenho acompanhado, mas imagino os senhores sentando numa mesa de negociação com os patrões, que também são Estado, e que não são necessariamente patrões, porque não tem a tal da mais-valia que Marx dizia como elemento da sua apropriação. Mas, imagino sempre, então dizendo, olha, nós temos uma reivindicação salarial, vejam aqui, comparem o nosso salário com o salário dos advogados da União. E o governo dirá, mas os senhores não são estatutários, os senhores são sedentistas. Nós atuamos em regime privado. Então, portanto, nós somos um banco, temos que atuar em regime de competição, então vocês não podem ter o salário daqueles outros. Agora, quando as coisas às vezes se invertem, e acontece muitas vezes isso, em que o mundo público ganha menos que o mundo privado, você dirá, mas escuta, olha quanto ganha o funcionário do Bradesco, o advogado do Bradesco, dá, mas espera, vocês são funcionários públicos. Não pode ganhar mais que os outros. Ou seja, quando interessa, equipara-se com o mais baixo. Não importa quem seja o mais baixo. A lógica, ela é perversa, ela é retórica. Então, eu sei que os senhores, efetivamente, haverão de sofrer isso no cotidiano. Mais que os advogados públicos. Até pelo próprio universo funcional em que atuam. Por exemplo, a minha área de atuação profissional é direito administrativo. Se amanhã ou depois a empregada doméstica que trabalha na minha casa pedir demissão e eu tiver que fazer um cálculo para ela de que quanto ela tem que receber, eu juro por Deus, eu peço para um amigo fazer, porque eu não me lembro desde o meu tempo de faculdade como é que aplica aquelas regrinhas e o que tem direito ela e o que ela não tem sobre o regime da CLT. Minha área é direito administrativo. No entanto, os senhores têm que mexer, e, dependendo do campo funcional em que atuam, com o direito público e com o direito privado. Tem que saber direito do trabalho e tem que saber licitação. Tem que saber os princípios do artigo 37 e tem que saber de direito comercial. Ou seja, se por um lado, do ponto de vista do enriquecimento do conhecimento, os senhores são privilegiados, tem que ter a visão enciclopédica do mundo jurídico, do ponto de vista funcional, para quem eu fiquei sabendo, tem 5.000 processos, isso é simplesmente infernal. Porque vocês são obrigados a lidar com tudo. E, portanto, são obrigados a lidar com um universo onde a capacitação da profissional não pode se prender apenas no plano da especialização. Ela tem que ultrapassar os horizontes desse universo. Tem, por um lado, as dificuldades que o mundo público às vezes não tem. Porque nós, do mundo público, contestamos em quadro e recorremos em dobro. Os senhores estão iguais ao mundo privado. Nós pagamos precatórios. Os senhores têm outra dimensão do ponto de vista da execução dos seus débitos. Ou seja, os senhores têm um universo, nem lá, nem cá, mais ornitorrinco do que o universo dos advogados públicos estatutários. Mas isso não os desqualifica como advogados públicos. E nem deve eximir a administração pública de perceber que, embora a empresa atue sob o regime de direito privado, embora ela não possa perder a competitividade na disputa com outros bancos, embora, evidentemente, a sujeição constitucional dela ao regime próprio da competitividade da livre iniciativa a obriga a uma série de injunções, isso não permite que o Estado conceba a carreira dos senhores como uma carreira de advogados privados públicos. Os senhores são advogados públicos e, como tal, têm que ser tratados para o bem e para o mal. E, portanto, como advogado, ter sim uma política de nivelamento, não apenas corporativo salarial, com outras carreiras do Estado. Mas tem que também ter as mesmas preocupações, as mesmas cobranças e as mesmas exigências dos demais advogados. Acho, portanto, que, infelizmente, essa é uma mentalidade que ainda tem que ser construída. Em primeiro lugar, dentro de nós. Eu acho que o advogado público, e eu falo tanto dos sedentistas como dos não sedentistas, os advogados públicos ainda não se aperceberam disso. Eles não percebem que eles têm uma ontologia diferenciada. E por isso, muitas vezes,
ao invés de resolver e construir políticas, eles acabam reforçando o papel de serem a sogra da administração pública, como eu dizia. Eu me espantei muito quando cheguei no Congresso Nacional, quando eu vi, primeiro, uma forte representação de magistrados nas discussões, uma forte representação de membros do Ministério Público, uma forte representação de delegados de polícia, uma forte representação de advogados e nenhuma dos advogados públicos. Aliás, ao contrário, o que eu via da representação de advogados públicos era uma representação pulverizada que não se entendia e se matava. Ou seja, quando se falava de alguma questão, de alguma parte da advocacia pública, o outro era imediatamente contrário. Ah, vamos elevar os procuradores de Estado. Eu sou advogado da União. Não, Paulinho. Vamos levar a Procuradoria da Fazenda. Não sou advogado da União. Vamos levar os advogados da União, Procuradoria da Fazenda negativo. E isso é de uma falta de percepção ontológica da razão de ser da atuação, porque todos são advogados públicos. Eu sei que muitas vezes, na vida administrativa, há uma dimensão de perversidade, que até conversávamos há pouco aqui, antes de começarmos o nosso programa. Porque, ao contrário do que às vezes acontece no mundo privado, quando você discute como o Estado é diferenciado do mercado privado, e tem que ser, às vezes o nosso parâmetro, ele não é um mercado privado, mas e nem um parâmetro do Estado, o nosso parâmetro é do colega do lado. Eu já fui governo, e sei que às vezes, quando você fala de política de pessoal, eu vejo uma categoria que está extremamente defasada. Eu falo, esse pessoal tem que ficar um nível melhor. E eu falo, vamos aumentar esse pessoal, vamos aumentar o resto explode. Aí você fala, escuta, os caras estão com um inicial de R$1.000, você está com um inicial de 9.000, eu quero dar um inicial para os caras de 4.000, metade do que vocês ganham, vocês estão conta por quê? Fala, se aumentar, eles têm que aumentar igual a nós. Mas rapaz, você está, veja, vocês estão na mesma situação funcional, quer dizer, você tem, ou o mercado desse segmento é diferenciado. Se eu não der essa política, esse pessoal vai embora. Como se diz isso? Ele fica como sendo escola de treinamento contra carreira, porque ele vem para cá, faz concurso público e vai embora. Isso aumenta terrivelmente a dificuldade de manter um quadro estável e mantém uma dificuldade horrorosa do ponto de vista de preparação de pessoal. Tem sempre gente nova, parece mão de obra barata, porque o cara vai, pode lá que paga um pouquinho mais, sai como servente de pedreiro e pedreiro. Isso vai sendo assim quando você paga mal. Então eu preciso levar essa categoria. O resto que fala assim, negativo, se levar, ele vai ter que levar menos. E aí, o governo fala, é assim? Então não leva ninguém. Porque ele não vai desenvolver uma crise na sua própria estrutura. O cara está satisfeito, acha que está dentro da faixa de mercado, mas quando vê que alguém outro está ganhando, ele quer igual. Mesmo que esteja objetivamente provado e demonstrado que há uma diferença substantiva e que naquele caso há uma perda e no outro caso não há. Mas, no entanto, essa é a lógica que às vezes marca a dimensão corporativa de nós, agentes públicos. E tem que ser superada através dos tempos, através de muito debate, através de muita reflexão. Então, portanto, para concluir, para não falar demais, não tomar o tempo de vocês, que eu sei que vocês têm assuntos importantes para falar, e deputado, quando pega o microfone, não costuma largar com facilidade, eu quero concluir dizendo a vocês, muito francamente, o seguinte. Às vezes, na vida, as crises são os elementos geradores da transformação. Eu não vi na história nenhuma grande transformação que não tenha nascido de uma crise. Aliás, o próprio cristianismo talvez não tivesse a dimensão e a força que tem se Cristo não tivesse sido crucificado. Então, portanto, são os momentos de crise que às vezes geram energias positivas, que ao serem capturadas levam às mudanças. Mas para isso é necessário que as lideranças, que os que lutam pela transformação, tenham, em primeiro lugar, a clareza de diferenciar a energia positiva da energia negativa. Saber exatamente o ponto transformador em que eu tenho que capturar para levar a energia para a transformação. Eu sei que vocês hoje vivem um momento de crise. E talvez seja esta crise benéfica, não apenas do ponto de vista de conquistas salariais, porque também muitas vezes nós nos amesquinhamos. Quero dizer, com toda a franqueza a vocês, e falo como advogado público. Às vezes nós só pensamos no salário, às vezes nós só pensamos na dimensão corporativa e esquecemos que isso é uma decorrência de um conjunto de conquistas. Em que muitas vezes é preferível lutar por bandeiras que levem como decorrência o aumento salarial,
e que tenham a ver com a lógica do funcionamento do próprio Estado da administração, do que diretamente só pensar naquilo. Então, eu acho que talvez, desse momento, possa permitir a vocês desenvolverem uma reflexão mais aguda, uma reflexão mais total do papel que vocês têm no Estado brasileiro. O papel que vocês têm no Estado brasileiro não é menor e não pode ser tratado como tal. Não apenas do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista da dimensão funcional que vocês têm. Vocês são advogados públicos, não são advogados privados comuns. Atuam para uma empresa que é ente da administração pública, que tem que respeitar a lei e que tem que, portanto, ser respeitada do ponto de vista das decisões internas de que a lei deve ser cumprida. É uma empresa que tem que ser pensada sobre a lógica do Estado e não exclusivamente sobre a lógica privada da competição, embora a Constituição lhe submeta ao regime privado. E é nesse contexto que vocês estão inseridos. E como tal, devem se posicionar. E como tal, devem se pensar. E como tal, devem atuar. Eu não tenho a menor dúvida que vocês são advogados públicos. E como presidente da Frente Parlamentar de Advogados Públicos, eu os considero como tendo o apoio total desta frente, nas reivindicações, nas lutas e nos caminhos que adotarem. Esteve, está e estará à disposição dos senhores, para que nós possamos juntos construir não apenas uma política salarial decente, mas para que possamos construir uma identidade, um caminho, uma formação compatível com a missão que os senhores e as senhoras desenvolvem, que é a missão de serem advogados do ente público e de, acima de tudo, defenderem o Estado de Direito e o princípio da legalidade. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a brilhante palestra do nosso deputado e nós vamos abrir para indagações. Pedimos que sejam, de preferência, bem concisas e precisas, pontuais. Se houver mais de uma indagação, que seja desdobrado em mais de uma mesmo, para facilitar o debate. Nós contamos aí uma espécie de pinga-fogo, agradecendo aqui ao deputado e com o devido respeito, sabendo que as respostas serão à altura, consoante já a palestra indica. Então, estão abertas as inscrições, se houverem dúvidas e indagações. Para iniciar, eu gostaria de fazer um pequeno, breve comentário que se propicia. Vocês lembram há alguns anos como era o Ministério Público Federal. Ele se dividia, era uma unidade só, mas que uma parte dele precisava ser dividida até fisicamente, porque defendia o Estado e outra atacava o Estado. Então, esse hibridismo, que depois foi resolvido com a AGU, com a Constituição de 88, praticamente unificou novamente o Ministério Público, que ele é fundamentalmente um advogado, mas um defensor da sociedade, eu diria assim. E, a partir daí, o governo passou a ter o seu quadro de advogados. E hoje conta com, vamos dizer assim, cerca de 10 mil advogados. E o ministro da AGU diz o quê? Que esse corpo de advogados, nos 2 últimos anos, gerou um lucro ao Estado brasileiro de 250 bilhões. Porque nós sabemos que, fundamentalmente, o Estado passou a ser melhor defendido e aquelas ações milionárias, muitas delas, talvez fabricadas, ou talvez muito gravemente valorizadas, elas puderam ter a dimensão exata. Então, essa mesma dicotomia que aconteceu lá atrás, acontece com a empresa pública. Por isso que muitos juristas defendem que empresa pública, no caso Caixa, está muito mais para uma autarquia do que para uma empresa pública. Enquanto a autarquia já seria membro da administração pública direita. Mas com essa breve explanação e provocação, eu passo a palavra aos interessantes. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua disposição de estar aqui conosco hoje e ressaltar e reconhecer o brilhantismo de suas palavras, a didática, a clareza com que o senhor expõe as ideias, realmente é algo que me impressiona muito. Ficamos felizes e satisfeitos de saber que tem uma pessoa do seu quilate à frente de ideias que não são tão caras. Nessa esteira, então, eu gostaria de
perguntar objetivamente quais as impressões que o senhor tem aí a respeito da viabilidade, da possibilidade, se é positivo, se não é, uma vinculação em alguma medida, de alguma maneira, e eu não falo aqui de regras prontas e acabadas, eu apenas lanço a ideia, algum tipo de vinculação de profissionais como os advogados da Caixa Federal, por exemplo, que hoje a Caixa é um longa-manos do Estado, né, em termos de políticas públicas, uma vinculação à Advocacia Geral da União, para efeito de que sejam perfeitamente garantidas determinadas prerrogativas a nós, advogados da Caixa, que seguramente, como um chefe advogado, como um advogado da União, seguramente seríamos mais bem compreendidos do que hoje, quando temos como chefe, muitas vezes, pessoas aí que são diretores de banco, né, com um viés de banqueiro, muitas vezes, e que muitas vezes deixam de ter essa percepção de que são banqueiros, mas são banqueiros públicos, que não tem necessariamente que pensar só no lucro. Né? Então, isso realmente nos deixa muito pressionado do ponto de vista de prerrogativa, do ponto de vista de conquistas salariais, de carreiras, né, e tudo mais. Então, eu deixo essa pergunta, essa ideia. Olha, a tua pergunta, eu acho que ela é muito oportuna, porque tem acontecido muito isso mesmo. Isso não só na Caixa, eu diria, nos bancos públicos, nas empresas estatais. Porque, normalmente, quando você vai escolher um quadro dirigente, você vai escolher alguém do setor. Imagina, então você vai escolher alguém do mundo do banco, você vai pegar alguém que atua no mundo do sistema financeiro, quando você vai ter uma outra empresa estatal, você vai pegar alguém do mundo. E essa pessoa ela vem treinada sob a ótica do mundo privado, que de certa forma é uma ótica que está colocada na atuação de uma empresa pública, do setor economista, especialmente aquela que explora a história econômica. Mas essa pessoa não tem noção do papel do Estado. Então ela começa a ver, tem que fazer licitação, isso é burocracia. É burocracia, pelo amor de Deus, aquela proposta está boa, eu sei que está boa, mas a questão não é o que você acha, é que o Estado se submete a regras diferentes. E, portanto, muitas vezes você tem esse choque de concepções realmente, né? E a pessoa começa a achar que aquilo, o advogado quando vem e faz algumas ponderações, ele acha que aquilo é sacanagem, que aquilo não é possível, né? É tudo emperrado, eu não consigo fazer melhor, porque compra aquilo, mas tem que fazer licitação, eu tenho que fazer pregão. Mas que isso, compra lá, arranja uma saída aí, pega uma inexigibilidade, uma dispensação, mas eu vou para a cadeia, aqui vai para a cadeia, o que rapaz, é o melhor para... Não entende. Foram formados para não cair no mundo privado. Esse é um choque permanente. Eu acho que o ideal, realmente, seria que você pudesse ter um tipo, eu não vejo, acho que vejo como muito difícil uma vinculação formal, mas vejo como muito difícil uma vinculação estrutural, porque é a feição da administração pública. Como as pessoas economistas em empresas públicas são pessoas jurídicas autônomas, né, e eles têm direito privado, você vinculá-las organicamente à estrutura central não teria lógica estrutural, então é difícil. Mas eu não vejo por que não se deva fazer uma vinculação política. Eu acho que seria correto que a Advocacia da União ela passasse a dar as diretrizes e os comandos políticos para as advocacias das estatais na dimensão não só do seu treinamento, mas na dimensão da sua própria atuação. Muitas vezes, para que o advogado que está na empresa estatal, quando confrontado com alguma situação, ele possa ter como o anteposto de enfrentamento a advocacia da União, ou o ministro de Estado respectivo. Porque, no fundo, eu estou lá, como advogado da União, no Ministério X, tem um certo problema, eu falo, se eu falo lá com o meu chefe, vai falar com o ministro lá seu. E você fala com o ministro quem quando está na Caixa Econômica? Com o ministro nenhum. Tá certo? Quer dizer, você está lá. Então, eu acho que é evidente que a advocacia da União, você não pode esperar, não poderia esperar da advocacia da União uma situação diferente, porque historicamente ela é nova. Né? Como disse o presidente, no passado havia uma grande estudo de atuações do próprio Ministério Público, com a Constituição de 88 isso ficou claro, criou-se a advocacia da União, ela demorou muito tempo para ser formada, né? Até porque existiam interesses espúrios que não queriam a formação da advocacia da União, muita gente ganhava dinheiro com roubalheira em situações que eram chanceladas pelo judiciário, portanto eram irreversíveis, tinham prazos perdidos que evidentemente favoreciam muita gente. Então, não é? Então, isto foi um processo difícil. Eu me lembro que eu fui da antiga SAF, da Secretaria de Administração Federal, do governo Itamar Franco, quando a Luiza Monteiro foi ministra do chefe da SAF. E quando eu saí da SAF,
me convidaram para ficar na Advocacia da União, que estava em formação. Eu fiquei um mês, foi o tempo que eu passar bem, que daqui das duas, ou eu viro corrupto, tá certo? E me enturmo, que não está na minha índole, ou vai ter duelo daqui a pouco, tá certo? Quer dizer, a sede, por exemplo, da Advocacia da União em São Paulo era no escritório de uma pessoa, não é possível isso, tá certo? Então eu vou embora. E fui embora para explicar, a coisa mudou. O quadro veio se construindo, foram abertos concursos. Eu acho que o próximo passo, talvez, da Advocacia da União seja esse. Estabelecer um tentáculo não formal, mas de vínculo com os diferentes órgãos jurídicos das empresas da administração direta. Porque tem que haver um comando e um afinamento. Né? Ou seja, tem que haver, inclusive, uma troca de informações, de elaboração de experiência. Portanto, eu acho que no próximo período da Advocacia da União tem que se encaminhar para isso. Os senhores têm que ter uma ligação, talvez não orgânica, mas política, de orientação e, portanto, de respaldo para a Advocacia da União. Eu acho que esse é um caminho a seguir. Claro? E espero que o ministro Toffoli tenha tido muita compreensão do papel do advogado público, em especial o carinho do ministro Toffoli. Espero que quem o suceder tenha também a mesma compreensão, porque se tiver, eu acredito que nós poderemos estar em alguns anos numa dimensão como essa que você propôs, não formalmente, que eu acho muito difícil, mas do ponto de vista substantivo. Só porque a Nath teve a oportunidade, aproveitando que o Atos falou, o ano passado foi criada a Associação das Empresas Públicas Federais. E há uma pretensão, na verdade, um sonho nosso de uma criação de uma procuradoria das empresas públicas federais, justamente para concentrar esse trabalho e talvez propiciar essa vinculação. Uma associação dos advogados? Das empresas públicas federais. Então, na verdade, a pergunta que fica, até que já está bem respondida, mas como é que o deputado veria essa nossa iniciativa? Só esclarecendo ao deputado essa questão dessa associação, isso é um movimento que já vem há alguns anos, inclusive com a efetiva participação de nós advogados da Caixa. Em princípio, quando ia se reestruturar a AGU, se pensou em ser realmente incorporado, talvez, de uma forma jurídica e diferenciada. Ocorre que naquela época eles tinham algumas categorias que não se uniam, como até hoje não se unem, e não querem ser, não quer a unificação do quadro, né? Eles querem realmente a separação. Então, nesta separação, que a gente sabe que vai continuar, até por problemas administrativos internos da Advocacia Geral da União, não seria viável esse também segmento, os advogados de empresas, os procuradores, a Procuradoria das Empresas Públicas Federais, essa é a nossa luta, né, a partir de agora, junto com os advogados da Infraero, da Conab, né, dos Correios, entre tantos outros órgãos que já vêm juntos trabalhando nesse projeto. Inclusive, eu disse ao senhor que depois desse congresso nós voltaríamos ao seu gabinete para lhe importunar. E espero que o senhor seja também o nosso padrinho desse novo pleito de nós, advogados da Caixa. Olha, eu vejo isso como excelente zona. Tá? Eu acho que o ideal seria estimular essa organização. Eu acho inconcebível e tardio que não tenha sido feito isso, porque é evidente que as empresas públicas federais, elas têm, do ponto de vista do seu jurídico, alguns interesses comuns, tá? Que são da própria situação. Até para que vocês possam intervir. Por exemplo, hoje nós já temos uma entidade de advogados públicos unificada, a UNAF. Aliás, eu tenho amanhã um café da manhã, eles fazem uma estratégia muito interessante. Eles estão se reunindo nos estados, tá certo? Com os parlamentares dos estados, para conscientização, para discussão, etc. Então, amanhã eu estarei em Fortaleza no café da manhã com o pessoal da UNAF e os parlamentares e políticos da região para discutir o papel do advogado público federal. Tá? Eu acho que é absolutamente correto, por exemplo, que as empresas públicas federais tenham uma associação que promovam isso e que se integrem na Associação dos Advogados Públicos. Claro? Como também a Associação de Economia Mista Federal também tem que ter. Quer dizer, então, o que seria ideal? Uma associação dos advogados das empresas públicas, uma associação dos advogados da Associação de Economia Mista e uma associação que congregasse as duas, que fossem advogadas estatais e que atuassem junto com a advocacia pública. Eu acho isso fundamental, importante. Parabéns pela iniciativa.
Eu acho que talvez a melhor forma de atuar, muitas vezes, é fazendo encontros como este. Vocês podem fazer um congresso, um seminário dos advogados das empresas públicas, tá certo? Discutir políticas comuns, ter publicações comuns, se conhecerem. Tá? Um seminário que vai chamar a Associação dos Advogados Públicos Federais, chamarem parlamentares que não são chamados. Aí que as coisas começam a amadurecer, começam a ser construídas políticas. Eu vejo com muito bons olhos isso. Portanto, eu acho que esse movimento tem que ultrapassar os limites da Caixa Econômica, tem que pegar as outras empresas públicas, tem que pegar a sociedade de economia mista, e aí vocês vão criando núcleos de organização, e esses núcleos de organização estão sendo geradores de políticas. Né? E os parlamentares, vamos ser sinceros, né? Os parlamentares eles estão lá em Brasília, e nós agimos a partir das nossas convicções. Aliás, tem vários tipos de parlamentares. Né? Alguns parlamentares agem pelas suas convicções, outros por outros interesses. Né? Como tudo na vida, nós temos, seguramente aqui, há pessoas boas e más. Né? Como num time de futebol, você tem lá, desde o Ronaldinho, que agora voltou, né? Até o cabeça de bagre lá, que não joga, ou tem aquele que quer cair na área para ter pênalti. O Congresso Nacional é lá também. Tem gente que é movida pelas suas convicções e tem gente que, evidentemente, é movida por outros interesses que não são os maiores da República. Né? Mas, na medida em que vocês se organizam, vocês vão mantendo contato com parlamentares e vão se identificando com a causa de vocês. Vocês não têm ideia, e alguém falava isso aqui, eu não me lembro quem era que brincava, nós vamos formar um partido político. Alguém falava que eu estava aqui na porta, né? Alguém falava, foi lá, você que está falando. E eu falei, olha, o fato é verdade, eu não sei se formar um partido político, mas que vocês são uma força política, são mais de 1000 advogados, não é isso? Que são uma força política, é inegável. Imagine as empresas federais juntas. Imagine as empresas federais e as cidadania mista federais juntas. A capilaridade que dá disso. Na hora que certas questões são discutidas, né, o poder de um parlamentar, de um político, se faz pela organização daqueles que dialogam também. Não é só pelas convicções. Tá certo? Então, esse tipo de coisa é fundamental no processo político de conquistas. E mais, também tem claro o seguinte, eu insisto muito nisso. Não se reúnam só para discutir salário. O salário é importante, mas não é só isso. A construção de uma política de categoria, ela se faz também por questões que ultrapassam os limites dos horizontes corporativos. Claro, é ali que você constrói uma identidade, é ali que você constrói a sua respeitabilidade. Senão, na hora que você chega no Congresso, e lá vem esse aumento de salário. Como? Tá certo? Não é só isso, é muito maior que isso. O salário faz parte de um contexto mais amplo. Claro? Então, eu acho que se construir uma política desse porte, das empresas estatais, tem um avanço. Se conseguir depois constituir das empresas estatais, um avanço césimo. Tá certo? E vocês não sabem a força política que vocês têm. Na hora, que nós discutimos, eu estava discutindo com os defensores públicos, os advogados públicos, é uma categoria que tem uma relação muito boa. Né? E nós estamos discutindo a questão da autonomia da Defensoria Pública, uma PEC no Congresso. Que eu, pessoalmente, acho indispensável. Acho indispensável a autonomia da Defensoria Pública. Porque o defensor público é alguém que vai entrar com ações contra o Estado, em defesa do povo. Como é que o cara não vai ter autonomia, gente? Não dá, é impossível. Não dá para fazer uma defensoria séria se não tiver autonomia. Né? Agora, é uma dificuldade aprovar isso no Congresso Nacional. Né? Porque hoje, por força das circunstâncias, mais pelos pontos positivos do que pelos negativos, quero dizer isso com toda franqueza, a verdade é que o Ministério Público hoje tem uma posição muito desconfortável no Congresso Nacional. Mais pelos pontos positivos do que pelos negativos. Tem negativos, mas pelos positivos, de entrar com ações de improbidade contra parlamentares, contra prefeitos, etc. A impopularidade do Ministério Público no Congresso Nacional é imensa. Então, se pudessem revogar a Constituição 88 e eliminar o Ministério Público, eu acho que já tinha acontecido. Nós somos poucos defensores lá disso. Então, quando se fala que vai criar uma outra carreira com autonomia, há uma reação epidérmica no plenário da Constituição. Outro Ministério Público, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então, a racionalidade fecha, o cérebro embota, tá certo? E ali é uma dificuldade total. E eu discutia com os colegas o seguinte, olha, vocês têm um poder nos estados,
Você imagine, faça essa reunião com os parlamentares dos estados. Faça com os estados. Vocês têm relação direta com a população. Nenhum deputado ou deputada é besta do ponto de vista da presença política de uma carreira como essa. E eu digo mesmo a vocês. Claro, 1.100 é uma coisa. Todos juntos é muito mais coisa. Tá certo? Então, essa, eu acho que é essa estratégia de organização que transcenda ao universo reivindicativo salarial, que busque identidades, que faça, quando eu vi aqui a revista dos advogados da Caixa, achei fantástica a revista jurídica, por que não estender para outras estatais, publicações, seminários, cursos, intercâmbio, trocas, não só de aperfeiçoamento técnico-jurídico, mas de aperfeiçoamento da reflexão do que nós somos, o nosso papel do Estado, escrever artigos. Eu acho que isso, gente, é fundamental e importante. Então, parabéns pela iniciativa, meu apoio total a ela, com entusiasmo, como parlamentar, e quando vier deixar de ser parlamentar algum dia, né, que a gente vai ser parlamentar, faz um pacto com o povo, coisa que nem sempre o pacto persiste. Mas mesmo não sendo parlamentar, vocês têm o meu total apoio pessoal para a construção disso. Eu acho indispensável. Não é para vocês só, não. É para o Estado brasileiro. Araújo, então, de Natal. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de dizer ao caro deputado Zé Eduardo que é um prazer tê-lo como colega de partido, sou da direção do PT em Natal, sabendo que é um dos parlamentares que defende a política com seriedade em nosso país. E dizer que tive uma lição de sua fala inicial, da sua convicção de que nós, advogados da Caixa, somos advogados públicos. Pela questão conceitual, como você disse, e pela questão substancial. Mas eu acho que a principal lição que nós podemos tirar hoje, desta fala do deputado Zé Eduardo, é de que existe um caminho para que nós, advogados públicos, possamos alcançar aquilo que o Fernando Alves fez na sua pergunta. Como é que nós teremos na sociedade brasileira, do Estado brasileiro, este reconhecimento de que nós somos, na prática, no nosso cotidiano, advogados públicos? O caminho foi complementado pela pergunta da nossa colega, de que é a organização e de que é a luta. E a luta que nós estamos vivendo atualmente, eu acho que já aponta com esse sentido. Então, agradecer a essa luz, a esta dica que foi nos dada hoje, de que nós podemos chegar lá, no nosso ideal, que é ser reconhecido pelo Estado e pela sociedade como advogado público. E este caminho é da luta, e é principalmente, aí que vem a terceira coisa que eu disse, é a organização nossa, como somos organizados na associação da Advocef, mas é a organização maior, chamando, proclamando todos que estão nessa mesma luta, separadamente, divididos, para que nós possamos caminhar juntos. Aí, caro presidente Davi, eu acho que nós poderemos chegar e ser reconhecidos que nós queremos ser, para que nós possamos responder à sociedade com o papel que nós já respondemos diariamente na defesa deste patrimônio público que é a Caixa Econômica Federal. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia principalmente ao deputado José Cardoso. Agradecemos ao Mercado Savoia, lá no Rio de Janeiro. E o que me chamou muita atenção no seu digamos assim, discurso ou palestra, né, digamos assim, o deputado sempre faz um discurso, né, é a questão do princípio do concurso público, né, que é o que a gente vê na Caixa Econômica, que deve ser uma realidade, se repete em todas as empresas públicas e sociedade de economia mista, é a questão que a gente vê que o funcionário entra lá como se fosse uma pecinha de Lego. Hoje ele é técnico bancário, amanhã ele é gerente, vamos montar aqui, talvez ele vire engenheiro, advogado, e a falta de, até mesmo de
um estatuto jurídico, né, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Quer dizer, não teria, quer dizer, a Constituição fala, existem alguns artigos de lei, quer dizer, como é que ficaria essa questão até de regulamento pessoal? Porque não muito tempo atrás as agências públicas não tinham nenhum regramento de pessoal. Eu conheci amigos meus que entraram na NP, ficaram 2 anos, contrato temporário, prorrogado mais de 2 anos, depois saíram. Já não saíram porque não havia nem, assim, era um concurso público, mas parecia mais uma seleção de empresa privada. Né? Então, na realidade, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa que não tem mais economista. Eu conheço um economista lá no Rio de Janeiro, quer dizer, eles eram 90 e foram aos poucos, assim, vão ser aposentados em uma empresa pública, Caixa Econômica, que não tem economista, não tem um cargo de economista. O economista ele disse que ele trabalha com uma pedagoga e uma contadora, uma atividade que deveria ser de um economista. Quer dizer, eu queria só realmente um vislumbre do que essa situação acontece, né? No Brasil como um todo, e o que o Congresso, existe algum projeto de estatuto jurídico, algum projeto de lei nesse sentido? Bom, a tua pergunta também foi muito interessante. É uma das discussões que eu procuro fazer, mas eu sou meio voz sozinha nisso aí. Né? Por que eu acho isso? A situação da administração pública brasileira é uma situação engraçada, principalmente a federal. Vamos pensar, pouco eu mencionava. O diploma que organiza a administração pública federal ainda é o Decreto-Lei 200 de 1967. Portanto, é um decreto-lei que vem 2 décadas antes da Constituição de 88. Portanto, nós não tivemos uma atualização da administração federal com a Constituição de 88. A Constituição Federal prevê a necessidade de uma lei que discipline o Estatuto de Atuação da Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas Exploradoras de Área Econômica. Essa previsão está no artigo 173, para a primeira da Constituição Federal. Esta lei não existe até hoje. E não há sinal de que venha existir. Eu tenho discutido muito isso com o governo, em algumas reuniões que eu puder participar, porque eu acho o seguinte: eu entendo que isso aconteça no momento em que o neoliberalismo tomou conta do Brasil. Então, por exemplo, quando houve o governo Collor, uma das iniciativas do Collor foi dissolver o Ministério da Administração. A ditadura militar tinha criado o antigo DASP, que é o Departamento da Administração do Serviço Público, que é um departamento consistente, etc., mas é daquela lógica da ditadura militar que se tinha. O Collor, o que ele queria? Privatizar e Estado mínimo. Então, a primeira coisa foi atingir duramente o Ministério da Administração, foi extinto, passou a ser um departamento, né, do Ministério do Trabalho. Quando veio o governo Itamar, se tentou retomar isso, o secretário de Administração Federal, e veio o Fernando Henrique Cardoso, criou lá o Ministério de Reforma Administrativa, que tinha uma visão claramente neoliberal, e que privatizou as coisas, que criou toda uma concepção de passar serviços públicos para fora através das OS, através das entidades outras, veio a emenda 1998, o emendão, que fez todas as reformulações. E eu acho que o atual governo, eu tenho sempre defendido muito isso, tinha que reestruturar a administração. Seja do ponto de vista de colocar situações na Constituição que pudessem fortalecer o Estado e dar essa dimensão, seja do ponto de vista da organização infraconstitucional. No caso, você cita algo, eu acho que é rigorosamente bom. Essa história de você ingressar num concurso e ir para a carreira completamente distinta, isso tem uma distorção, e eu vou dizer na minha isso é inconstitucional. Na administração direta, isso sempre se chamou transposição, que foi tida como inconstitucional, porque se você entra por uma carreira ou por uma função, quer dizer, o indivíduo entra para auxiliar de escritório e vira médico, isso evidentemente é uma burla ao ingresso. Está errado, isso não pode ser assim. Isso hoje na administração direta está proibido. Tá certo? Há julgados que falam que a transposição, que a reserva interna de cargos, situações, ela é proibida.
primeiro. Por quê? Por causa do princípio do concurso público. Agora, não se tira a mesma conclusão para a premissa idêntica quando se fala da administração direta. É evidente que não pode ser assim, mas é assim. É assim que acontece no Brasil, porque é a lógica da empresa privada. Quer dizer, a pessoa esquece que tem a norma de controle, que foi colocado o princípio do concurso público e não tira as deduções decorrentes da premissa. E fica tudo mutante do quartel aberto. Então, o que eu pessoalmente acho? Eu acho que há duas tarefas muito importantes para o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, reorganizar a administração pública brasileira. Não dá mais para ser Secretaria Militar que cuida da administração pública brasileira. Em segundo lugar, nós temos que ter para a administração indireta, como parte dessa reestruturação, um estatuto geral, disciplinador da sociedade de economistas e empresas públicas, seja das prestadoras de serviços públicos, seja das exploradoras de atividade econômica. Claro, uma lei específica para as exploradoras de atividade econômica, porque elas têm titularidade e particularidade. E nesse caso, tem que obrigar a ter carreira, tem que obrigar a ter situações estruturadas, tem que definir quais são as funções de confiança que escapam do campo do concurso público. Tem que ter isso, porque senão vira a casa da mãe Joana, como hoje é. E a coisa é pensada por uma lógica privada quando a premissa de que se parte não é privada. Então não tem sentido você exigir o princípio do concurso público para ingresso e ao longo da vida funcional o cara vai fora daquilo a qual prestou concurso público. Não dá para o cara prestar para concurso de pasteleiro e virar advogado. Não dá. Ele tem que prestar concurso com os outros advogados para entrar naquela situação. Ah, mas a pessoa tem experiência funcional, gente, não dá, incompatível com o princípio do concurso público, não é possível. Claro? Então, eu acho que essa lógica vai ter que exigir no futuro, talvez no futuro do governo brasileiro, um papel especial no sentido de redefinir o Estado. Precisamos fazer uma reforma administrativa que fortaleça o Estado, não uma reforma administrativa que mate o Estado, não uma reforma administrativa que pense o Estado na lógica privada, mas pense o Estado na lógica pública. Eu acho que esse é o desafio de um próximo período. E nós precisamos formular isso. Por exemplo, por que não se colocar como uma tarefa de debate, de discussão de futuros seminários de vocês, aliados com outras empresas estatais, essa discussão? Recentemente eu encontrava o diretor jurídico do Banco do Brasil, uma pessoa que tem uma magnífica compreensão do direito, e nós falamos sobre isso. E nós falamos, eu pedi para o meu pessoal estudar. Eu falei, olha, não adianta você estudar isso. É importante ter uma mobilização e uma densidade que a partir do teu estudo se discute politicamente. Então vamos, por que não discutir, não chamar essa proposta para integrar Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., para discutir propostas, isso pode ser uma proposta de emenda constitucional, isso pode ser uma proposta de estatuto, com base nisso a gente reúne deputados, a gente discute, faz exposições, leva para o Congresso Nacional, leva para o Ministério. Quer dizer, ou seja, nós não temos que esperar só a ação de governo, nós temos que forçar a ação de governo. Todo governo, por mais bem intencionado que seja, ele é um foco de disputa política. Nós temos que ter claro isso. Né? E quem já foi governo sabe bem disso. Né? Você, quando governa, você, além de você seguir o seu programa, normalmente você responde onde o calo mais aperta. Tá certo? Eu fui secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, bem moleque, né? A doutora Luísa foi prefeita. E eu tinha um monte de ideias, tá certo? Muitas delas ficaram no arquivo, não porque eu tinha desacreditado delas, mas porque o calo apertava em outra direção, diferente das minhas ideias. Então nós temos que fazer um calo apertar. Nós temos que colocar esse problema. Nós temos que ter formulação que responda o problema. Tem que colocar em debate, tem que pautar essas questões. Então, por que os advogados públicos das estatais não apresentarem propostas de emendas constitucionais, não apresentarem propostas de estatutos? Um parlamentar pode ir lá e apresentar essa proposta. Vamos discutir, leva para o governo, faz a assembleia, reúne, convida o ministro de Estado para vir no Congresso. Ministro, estou entregando para o senhor aqui a proposta. Fala, vou estudar. Você tem que movimentar. A política estatal, ela faz a partir de estímulos. Estímulos que vêm por parte daqueles que governam ou que vêm por parte daqueles que são governados. E como, muitas vezes, o governo vai ser estimulado por outras situações que não sejam estas, provoquemos nós as situações que favorecem o Estado brasileiro e que, evidentemente, favorecem o reforço de uma visão de estatal sólida, uma visão de estatal estritamente vinculada ao mundo público e à concepção que acredita é mais voltada ao estabilidade. Bom dia, deputado. Natanael de Recife. Bom dia, colega. Eu, complementando o que o deputado falou agora, eu entendo que, na história recente da AGU entendeu que as procuradorias autárquicas estavam sendo desprestigiadas. Havia procuradores de universidades federais, escolas técnicas, até escolas
agrotécnicas, não desmerecendo, mas e a defensoria, a defesa do INSS e outras autarquias. E percebendo esse desprestígio, unificou toda a Procuradoria num órgão só. Mesmo assim, nessa primeira etapa, eles permaneceram meio que vinculados às autarquias e até subordinados, pode assim dizer. Né? Agora, no segundo momento, eles se desvincularam até para dar maior autonomia a eles, como Vossa Excelência disse que é necessário uma autonomia ao advogado público. Hoje nós na Caixa somos empregados da Caixa e, para não dizer que estamos falando só de salário, mas passa pelo salário, a situação que vivemos hoje também é em decorrência de um desprestígio dentro da empresa, né, em que somos considerados um apêndice na empresa e que já houve gestores que sugeriram a cirurgia para que o apêndice fosse tirado. Né? Os colegas que estão há mais tempo sabem desse momento difícil que a advocacia da Caixa passou. Só que tem o seguinte, o deputado sabe muito bem, Orçamento Geral da União é interesse da União, FGTS, interesse da União, FCVS, interesse da União. Só que quem tem uma ação com esse tipo de ação não ajuiza contra a União. Ele ajuiza contra a Caixa Econômica Federal. O nosso papel como advogados da União não é uma forçada de barra, uma demagogia. Nós somos advogados da União. O percentual de ações que temos com assuntos bancários, propriamente dito, é quase insignificante. E se formos olhar do ponto de vista econômico, aí é que realmente não faz falta nenhuma para a Caixa. O que faz diferença mesmo são as políticas públicas. Então, já complementando, né, do deputado, se há esse tipo de consciência, né, que a gente às vezes pensa em conscientizar a AGU desse tipo de situação. Nós vimos até uma boa vontade do ministro, mas também encontramos resistência das outras carreiras, como o próprio deputado falou. O que incomoda é o vizinho. Né? Outras carreiras se incomodam com esse nosso ingresso, se fosse assim, ou algum tipo de medida que possa nos tornar mais autônomos. Né? Então, isso é uma coisa que nos incomoda, como categoria, né? Não só questão salarial, mas também questão de autonomia, de prerrogativa. Eu queria que o deputado comentasse sobre isso. Eu acho que você pegou também um pouco bem o degrau seguinte da análise que eu estava fazendo. Eu acho que hoje melhorou um pouco essa busca de entendimento entre as categorias de advocacia da União. Nós temos nos esforçado muito, certo? Porém, eu acho que eu me lembro meu pai que usava uma expressão que era o seguinte: quem não aparece não é lembrado. Né? Para aparecer nesse universo tem que estar organizado. Tá certo? Então, o que eu digo a você é o seguinte: a tendência do advogado estatutário, se o seletista não aparece, é pensar no universo da advocacia pública como estatutário. É exatamente por isso que vocês têm que se organizar, que tem que formar uma identidade, que tem que fazer congresso, que tem que fazer seminário, que tem que chamar o pessoal da AGU e da UNAF para participar, que tem que se incorporar aos movimentos, tá certo? Eu acho que isso é um passo fundamental. Segundo, que você matou um outro ponto que eu estava dizendo também. Às vezes, quando a gente só se reúne para discutir salário, você não percebe que o universo é muito maior do que aquele que você está navegando naquele momento. E é isso que você disse. Tá? Quando você constrói uma identidade de classe, às vezes numa greve, ou às vezes numa reivindicação, é mais fácil você conquistar certas coisas não econômicas do que as econômicas. E as não econômicas determinam a econômica no futuro. Claro, nós temos que ter a sabedoria de saber equilibrar as coisas no momento certo e também nas negociações. Claro? Porque aquele que governa, então vamos pegar hoje a situação, imagina, ele quer o seguinte: no momento em crise, o Ministério do Planejamento vai falar assim, nenhum centavo a mais. Por quê? Né? Nenhum centavo a mais. Por quê? Porque se eu der para a Caixa vai explodir o Banco do Brasil, vai explodir não sei o quê, porque deu para a Caixa não deu para outro. Então, o
Maria Fernanda, nem pense em dar um centavo a mais. Ela tem, faz, não tem negociação. Aí fica aquela coisa horrorosa. É evidente que você tem que lutar, é nessa luta que faz a transformação. Mas também, não deixe de pensar outras alternativas que fortaleçam o futuro. Não deixe, porque quando a gente fica só numa questão monjólica, né? Você acaba perdendo a dimensão do que vai determinar a tua própria respeitabilidade para ser remunerada mais. Então, eu acho que essas questões nós temos que pensar estrategicamente, tá certo? Estrategicamente. Né? Hoje, por exemplo, a Advocacia da União, por que a Advocacia da União conseguiu a brutal melhoria salarial que teve? Eu me lembro quando eu entrei no mandato, que era um horror. A advocacia pública era um trampolim, a Advocacia da União era um trampolim, que ele foi das carreiras. Deixou de ser. Passou a ser um dos institutos, né? Um dos órgãos concursados. Eu dou aula em concurso, para preparar para concurso público. Eu dei aula naquele curso da MAS de quase 20 anos. Eu estou no outro com uma cara. Mas, antigamente, a Advocacia da União, o cara fala assim, eu quero ser juiz federal. Vou fazer a Advocacia da União para treinar. E se eu entrar para ter um salarinho para continuar estudando para ser juiz federal. Né? Hoje o cara quer ser advogado da União. Tá certo? Quer dizer, como é que conquistaram isso? Se organizando, criando entidades, verificando, lutando por uma instituição, além do salário. Né? E aí o governador daqui falou, não, tudo bem, isso que quer criar, não sei o quê, cria. Isso aqui não tem problema, isso não está pegando o bolso, cria. Mas é aí que você vai criando a ambiência, a evolução, a distinção, que vai te permitir no futuro você ter a remuneração contínua que você precisa. Então, isso é um processo político, tá certo? Se faz com estratégia, se faz com unidade, tá certo? Se faz, assim, dentro disso. Aí, a tua ponderação, eu achei que ela é perfeita, ou seja, esse é um processo que cabe construir. Isso que vocês descreveram, que está acontecendo. Esse processo de greve de vocês agora, que é a primeira greve na história de vocês. Nunca antes vista no Brasil. Ou seja, esse processo, ele tem que sair dele, na minha opinião, tem que sair, não é só ganho salarial, tem que sair mais. Tem que sair saldo organizativo para vocês, tem que sair visão de identidade de carreira, tem que sair conquistas funcionais que permitam alavancar situações que no futuro, efetivamente, criarão uma instituição com muito mais responsabilidade que tem. Então, eu concordo integralmente com a tua análise e acho que ela vem pontuar exatamente aquilo que eu fazia de reflexão na primeira parte. Deputado, Leandro, do Jurídico Goiânia. Deputado, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa excelente explanação. O senhor hoje aqui mostrou de forma clara, conseguiu demonstrar para toda a categoria aqui a importância de cada um para o Estado, a importância de cada um para todo o desenvolvimento da própria nação, é algo extremamente glorioso esse processo de crescimento em que o senhor hoje aqui já abrilhantou bastante, já deu dicas interessantíssimas, e só essa palestra do senhor já vale esse congresso, porque o senhor já passou as dicas certas de quais os próximos passos e quais as etapas nós teremos que percorrer. Estava lendo recentemente o professor Marinoni, uma crítica que ele faz do princípio da legalidade. Hoje, o princípio da legalidade que na concepção clássica do Estado liberal, o princípio da legalidade foi concebido para manter o status quo da burguesia dominante, e que esse princípio da legalidade hoje ainda prevalece da mesma forma, e atualmente, como o senhor bem explanou aí, no Congresso Nacional,
Nacional, existem diversos grupos de pressão. E o senhor, inclusive, já passou as dicas de como atuar nesse sentido, mas eu gostaria que o senhor discorresse mais da extrema importância desse movimento político para a gente conseguir efetivar mais o papel de cada um e construir uma carreira que pode fazer muito mais para o Estado brasileiro, uma carreira que possa não apenas ter reflexos subjetivos para a gente, mas uma carreira que pode ter reflexos objetivos para a Caixa e para toda a nação brasileira, para o Estado brasileiro. E, na prática, como a gente pode, a partir de hoje, a partir de agora, conseguir articular esse grupo de pressão para começar a trabalhar nesse sentido. Olha, eu vou te dar um exemplo, para mim é muito forte. Eu entrei na Procuradoria de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, em 1981, por concurso público. Era extremamente mal remunerada e tida como uma categoria de uma carreira de segunda categoria. Bem, durante o governo Jânio Quadros, eu tive oportunidade, graças a Deus, como petista, como procurador de carreira, de ser assessor jurídico da Secretaria dos Negócios Jurídicos. E depois fui chefe da assessoria jurídica da Prefeitura de São Paulo, era moleque na época, mas com a Constituinte, quem comandava o jurídico era o professor Vicente Grego Filho, teve que voltar ao Ministério Público, eu fiquei no lugar do Vicente. E o chefe, e o secretário na época do negócio jurídico era Caldo Lema, que foi governador do Estado de São Paulo um tempo atrás, dos democratas. Então, ele era uma pessoa que, curiosamente, embora tenha um universo ideológico que você para, eu aprendi muito em certas questões. Primeiro, ele adorava conviver com contrários. Né? Ele me nomeou como assessor dele, técnico, como sendo um petista. Né? E eu daria, mas por que o senhor escolhe um petista? Porque eu gosto de ouvir quem não pensa como eu. Para ouvir quem pensa como eu, tenho a mim prova. Tá certo? E eu achei muito interessante esse tipo de coisa. Nem sempre as pessoas têm essa compreensão da vida. Mas eu me lembro de um momento de forte pressão e discussão dos salários, dos atuadores, das situações. E ele discutindo, mas por que vocês não aproveitam? Salário não vai ter. Vocês não criam a procuradoria. Como assim? Vocês não criam a procuradoria, um órgão autônomo? Eu me lembro que conversando com ele, doutor, você está querendo enganar a gente, né? Quer dizer, você está querendo arranjar uma saída, você é tolinho. Isto é o que vai fazer no futuro você chegar. Hoje vocês não vão conseguir. O prefeito não vai concordar, não vai aceitar, não dá, está em crise. Criem as condições para o futuro, do ponto de vista institucional, poderem fazer uma carreira. Consigam os alicerces para isso. Eu achei que no primeiro momento era uma tapeação, depois comecei a achar que a coisa tinha alguma consistência, depois eu percebi que a história demonstrou a verdade. Nós criamos naquele momento a Procuradoria-Geral do município, um procurador-geral de carreira, subordinado ao secretário, mas com uma série de garantias institucionais. Vários cargos foram colocados como privativos da carreira de procurador. Bom, eu diria a você o seguinte: hoje, o procurador do município de São Paulo é uma das carreiras mais bem remuneradas do quadro nacional brasileiro. Claro, isso em pouco, curto espaço de tempo, uma carreira sólida. Os governos, em geral, tentam atacar. Por exemplo, os governos começaram, uma das regras da lei da PGM, que o Poder Municipal colocava, é que tem que ter um procurador que presidir as comissões de licitação. Era o inferno. Era o inferno. Por que era o inferno? Porque não permitia certas cocitas que os governos em geral podem fazer. Tá certo? Parava. Então isso com o tempo depois caiu. Né? Mas, e aí como é que fica? Tem que ter um procurador que não tem outros advogados no quadro. Em síntese, do ponto de vista da estrutura burocrática da Prefeitura de São Paulo, da segurança jurídica, foi fantástico. Deu uma estabilidade fantástica à Prefeitura,
dê uma solidez, e mesmo os governantes mais picaretas têm problemas para enfrentar. Está aí o escândalo que aconteceu com o nosso saudoso prefeito, saudoso não está vivo, mas saudoso, eu diria, ironicamente, Celso Pita. Teve muitos problemas a partir da máquina burocrática que se colocava como anteparo a ele, e a remuneração ela vem em decorrência disso. Então, como exemplo, eu quero te dar isso. Eu, naquele momento, eu não entendi aquilo que ele disse e achei que era uma enrolação, mas foi a maior conquista que se poderia ter, foi a Procuradoria Geral de Não Salário. O salário contempla a inflação como a conquista institucional da permanência. Gostaria de fazer uma colocação rapidinho. Poderia? Pois não. Gostaria de parabenizar a palestra, né? Foi brilhante a palestra. E sendo bem breve, com relação ao que o senhor falou, que a gente deveria ser vinculado à AGU, com relação a políticas públicas, né? Eu gostaria de expor que na Caixa já existe a Universidade Caixa, que eu acho uma coisa muito interessante que a Caixa fez. Eu nem sei se ela percebeu a dimensão do que ela fez. Que a gente tem agora um convênio com a AGU, que a Caixa possibilita que a gente faça cursos que são extensivos aos advogados-geral da União. Eu, por exemplo, estou fazendo agora um curso sobre o direito achado na rua pela UNB e que foi extensivo aos advogados-geral da União. Houve, ano passado, um curso também da UNB que vários advogados da União fizeram sobre a pós-graduação em direito público, estricto sensu. Eu acho assim que até um sinal que a Caixa está sinalizando que nós temos realmente, exercemos realmente uma advocacia pública, porque se nós estamos fazendo cursos para nos atualizarmos junto com a AGU, isso deixa muito claro. E eu acho que a gente deve, sim, na medida do possível, fazermos esses cursos, valorizar a Universidade Caixa. E vai ser também uma forma da gente movimentar, no futuro a gente conseguir uma procuradoria dos advogados públicos. Eu acho que o caminho, talvez, salarial seja esse mesmo. Mas eu acho muito importante também o momento que a gente está vivendo de greve, procurando um mínimo de salário digno, eu acho. Porque eu acho assim, as condições de trabalho nossas, pelo menos o que eu vejo, são difíceis. São muitos processos, o número de publicações por dia são muitos, é uma carga pesada, e eu acho que a gente merecia talvez ganhar um pouco mais. E não falo assim nem por mim, o que eu ganho dá para eu viver. Eu não quero ficar rica, não é minha pretensão ficar rica, mas a minha preocupação também é com os advogados novatos, porque está se fazendo o seguinte, os advogados novatos entram na Caixa e imediatamente saem para outros cargos, como acontecia com a Advocacia Geral da União. Então, eu acho, assim, o senhor vai me desculpar, talvez não concordar tanto com o senhor, mas eu acho que o momento agora da gente ter um pouquinho de aumento salarial é muito importante, principalmente para os advogados novatos, para a gente criar uma identidade com eles. Porque se eles continuarem saindo da Caixa, porque o salário é baixo, não tem como a gente criar uma identidade. Entendeu? Toda a razão do mundo, eu acho que você discorda disso, especialmente na situação que vocês passam na Caixa. O que eu estou apenas agregando é que num processo histórico nunca deve se limitar a isso. É evidente que nesse momento da situação que vocês vivem tem acompanhado a tudo, certo? Agora, eu acho que tem que se aproveitar esse momento também para outras conquistas, não só essas, né? Nessa perspectiva de aditar, não de excluir, que eu tenho falado. E outra coisa que você falou, eu acho que é importante, essa ideia de cursos, ela é de vital importância. Congressos, seminários, sabe por quê? Vamos tentar entender uma coisa que é da natureza humana. Talvez um dos piores problemas da humanidade, eu não sei se isso é inato ou não, é a vaidade. A vaidade é talvez um dos piores pecados. Talvez eu diga que só existe um pecado, no sentido absoluto, é a vaidade, porque ele gera quase todos os crimes e quase todos os atos ilícitos e quase todas as perversões. O ser humano, ele tende a ser profundamente vaidoso. E na exaltação da vaidade, ele tem duas alternativas. Ou ele se vangloria, ou ele menospreza o outro.
que é a maneira que ele tem de se sentir mais. Então você veja, por exemplo, o síndico de prédio. Né? O indivíduo era condômino, era seu vizinho, etc. Virou síndico, já está com o nariz em pé. Tá certo? Já começa a dar ordem, não pode isso, não pode aquilo, já começa a virar infernal, vira outra pessoa. Eu dei anos aula para concursos públicos, para advogados concursos públicos. Você vê a diferença do indivíduo que está ali na aula, passa uma semana e faz um concurso, vira juiz. É uma loucura. Tá certo? Você falou, Gabriel Zé, tudo bom? Tá, no dia seguinte, passou uma semana, encontrou o cara passou na magistratura e falou parabéns. Falou, muito obrigado. Um solene. Bem, isso é da vida. Né? Isso é da vida. O que me parece importante é que esse elemento vaidade faz com que, às vezes, certas categorias tentem olhar com menosprezo outras equivalentes. Então, eu vejo, muitas vezes, os advogados estatutários olharem com um ar de desdém de síndico de prédio para os advogados elitistas. E a melhor maneira de superar isso é conviver, é ser igual, é ser aluno junto, é participar de evento junto, é tomar caipirinha junto na piscina, é falar bobagem no forró à noite. Certo? Essa é a melhor maneira. Então, essa dimensão de concursos com a AGU, eu acho é ótima. Você começa a ver a pessoa como parceiro. Você demole diferenças, minimiza a vaidade. Né? Então, essas ações, eu acho que elas fazem parte de uma estratégia. Né? Quem vê com bons olhos uma relação política entre os advogados das empresas públicas com a AGU, tem que se integrar a esse processo. A melhor maneira de se integrar é estar junto, é construir juntos, é ter laços. Né? Laços de amizade vencem barreiras, vocês não imaginam como elas vencem, elas determinam o processo. Então, eu acho que essas integrações, elas são fundamentais. Por isso que eu insisto muito que se organizem, façam seminários, façam congressos, chamem eles, participem, vão nas reuniões da UNAF, pedem para estar presentes. Quando eles forem no Congresso Nacional, vão juntos, se incorporem, não façam coisas diferenciadas apenas, mas se somem. Tá? Eu acho que isso tem que fazer parte de um plano estratégico. Se fosse vocês pensarem num plano estratégico, né? Onde, claro, o salário é fundamental importante, mas não é só isso, tem que ir além disso. Eu imagino que nós temos aqui 99 perguntas a serem feitas. Mas o tempo é precioso, nós vamos fazer o seguinte, democraticamente, consulto vocês, para que abramos ainda 2 inscrições para encerrarmos esse painel, tá bem? Então, pois não, primeiro. Obrigado. Bom dia a todos os colegas. Deputado, queria agradecer, parabenizar pela eleição. E a consideração da pergunta que eu tenho a fazer, ela exige o seguinte: acho que um grande problema de premissa da nossa discussão é que a racionalidade moderna, ocidental, ela sempre tende a raciocinar em termos binários, né? Normalmente, bom e ruim, claro e escuro, público e privado. Então, nós estamos sempre querendo nos enquadrar a modelos, né? Ou a modelo público ou a modelo privado. E a gente esquece que, na verdade, tanto o pilar do mercado como o pilar do Estado, público ou privado, é o pilar do mercado e do Estado, para usar a expressão de Boaventura de Souza Santos, ambos, apesar de suas aparentes contradições, eles têm um objetivo em comum, que é realizar a felicidade humana, tanto o mercado como o Estado. Né? Então, sem elucubrações à parte, eu quero dizer o seguinte, é que talvez seja o caso, por uma série de razões teóricas e práticas, raciocinarmos, começarmos a pensar não como necessariamente advogados públicos. E assim, eu peço vênia aos colegas, tem uma série de reservas em relação a uma aceitação desse conceito, pelo fato da Caixa ser uma estatal interventora no domínio econômico, né, não prestadora de serviço público típico, pelo fato de que os programas sociais do governo, né, que são enviesados pela Caixa, poderiam, se não me entendam mal, poderiam ser enviesados pelo mercado e não são por opção política, né, e não se trata de serviços públicos em sentido estrito. Uma série de dificuldades. Por exemplo, agora nós temos a Novel, a Associação das Empresas Públicas Federais,
Quer dizer, temos empresas públicas federais que têm detentoras de domínio econômico, mas existem sociedade de economia mista, prestadores de serviço público típico, por exemplo, que não integram a nova associação. Então, uma série de problemas. Talvez a grande expressão que o senhor usou, realmente, o ornitorrinco, ele simboliza bem a nossa condição. Então, fugindo um pouco do enquadramento em modelos, talvez não devemos necessariamente pensar que somos advogados públicos. Talvez seja bom, talvez seja uma massagem no ego, pensar que nós somos advogados públicos. Peço bem para discordar nesse ponto, mas talvez, de fato, o caminho não seja o caminho corporativo, mas começarmos a pensar que somos advogados, talvez uma categoria diferenciada dentro do regime jurídico-administrativo. Advogados que pensam nas razões de mercado e nas razões do Estado. Porque o advogado da União, ele vai pensar muito mais nas razões do Estado. Né? O advogado privado vai pensar muito mais nas razões de mercado. Né? E nós, como categorias diferenciadas, temos o privilégio de raciocinar das duas formas, pelas razões de mercado e pelas razões do Estado. Né? Então, eu submeto à sua consideração essa colocação que faço. Inteligentíssima a tua colocação. Agora, ela tem que o pano de fundo um debate ideológico, político. Não sei se seria aqui o momento e o tempo necessário para fazer. Eu te diria o seguinte, vou dar minha opinião pessoal e, claro, o meu matiz ideológico de formação socialista que sou. Certo? Eu só vejo uma razão no mercado, o lucro. A razão do mercado é o lucro, da sociedade capitalista. Volta. Imaginar que a razão de mercado seja o interesse da coletividade, da sociedade capitalista, é ignorar aquilo que o Marx dizia, luta de classes, que eu acho que existe. Tá? Onde alguns se apropriam da riqueza produzida por outros para viver melhor que os outros. Tá? Essa é a lógica do mercado. Não vejo outra. E, exatamente por isso, algumas atividades que poderiam gerar lucro, e são atividades econômicas, foram tiradas do mercado e passadas para o Estado, sendo chamadas de serviços públicos. Não é à toa que o professor Eros Grau, com razão, ele chega a chamar a atividade econômica, em sentido amplo, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Porque o serviço público também é atividade econômica. A diferença é que, por alguma razão política, ela foi tirada do mercado e colocada para que o Estado desenvolvesse. Tá? Exatamente por isso que, embora não seja um raciocínio, diria, reducionista, a distinção entre serviço público e atividade econômica, ela está na base da nossa estruturação da sociedade capitalista moderna. Especialmente quando ela é colocada na Constituição. Aliás, é uma característica. A diferença entre o raciocínio fluido e a lei é que a lei dogmatiza o raciocínio público. E aí vem a dogmática jurídica, diz, é isso e é aquilo. Isto é preto, isto é branco. E nós, advogados, às vezes para o mal, aprendemos sempre a raciocinar como gavetas. Né? Então, eu tenho um instituto, que gaveta eu vou pegar o regime jurídico, eu abro a gavetinha. Quando eu caio numa situação misógina, de certa forma, eu não sei que gaveta abrir, que é o caso nosso. Mas o fato de não saber que gaveta deve ser aberta não quer dizer que as gavetas não existam a partir do que a lei estrutura. Porque a sociedade capitalista, ela tem essa situação. Há uma diferença entre serviço público e atividade econômica. Tá? Eu, portanto, não acho, e aí é a minha produção de fé ideológica, por isso que eu caí num debate ideológico. Eu não acho que o mercado resolva problemas sociais. Não acho. Aliás, toda vez que eu deixo projetos sociais, por exemplo, saúde, eu acho que a saúde, ela é incompatível com o lucro. Incompatível com o lucro. É o tipo de atividade que nunca deveria ser objeto de mercado. Porque quando o médico visa lucro, ele vai comprar o esparadrapo mais barato, e não aquele esparadrapo que vai virar o seu cliente. Ele vai procurar a operação mais barata, e não aquela que pode servir efetivamente ao seu cliente. Então, há certas atividades humanas que são incompatíveis com o lucro, por razões, inclusive, existenciais, éticas e humanísticas. E os projetos sociais são dele. Claro? Eu acho muito difícil que a sociedade privada, o mercado privado, pudesse desenvolver certos projetos sociais. Porque, na medida em que ele tem a visão do lucro, ele jamais terá a dimensão social que o Estado tem que ter quando desenvolve. Claro? Eu posso ter passeios privados. Pode acontecer. Mas a dimensão privada da atuação desses projetos é a negação da satisfação do interesse público e o privilegiamento do interesse de alguns
na relação de exploração com aqueles que evidentemente querem que se permaneçam explorados para que alguém consiga viver melhor. A lógica do mercado é a lógica, eu preciso ter um iate. E nem que você tenha que morar numa favela, o iate. Esta é a lógica do mercado, é isso que vem a ser na luta que construiu esse Estado, é por isso que existe uma luta ideológica de fundo, uma luta ideológica de alguns que querem um Estado maior, outros que querem um Estado menor, de acordo com isso, mas evidentemente, respeito a opinião, na minha, eu acho que o Estado, na sociedade capitalista moderna, ele tem que ser um Estado do bem-estar social, ele tem que ser um Estado que ocupe, inclusive, exercícios de atividades econômicas que são indispensáveis para a sociedade, e acho por isso que os bancos públicos têm que ser vistos sim como entes da administração pública, expostos sobre a lógica pública, sobre o interesse público e não nas mãos de bancos privados. Me dou um exemplo. Se hoje nós não tivéssemos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, nós estaríamos diante da mesma situação que nós estaríamos na mesma situação que o México, claro, nós estaríamos na mesma situação que a Colômbia está. Por quê? Porque não tem banco. Bom, não tem bancos capacitados para intervir no mundo público. E quando a lógica privada prevalece, tem o subprime. Você tem o empréstimo do empréstimo do empréstimo. O que interessa é o lucro, o que interessa é o respeito à sociedade. Claro? Então, por isso que eu acho que tem que ter banco estatal, sim. E esse banco estatal é levado da administração, sim. E aquele que trabalha nesse banco é um servidor estatal, sim. E o advogado que trabalha é um advogado público, sim. Porque ele responde para o Estado e não para o lucro do empresário. É esta mentalidade, que, a meu ver, é a matriz ideológica para desdobrando aquilo que eu falei. Mas, evidentemente, na premissa existe a discordância. E a premissa é uma discussão política, ideológica, que tem a ver com a concepção do Estado e com a concepção de sociedade. E eu partilho da minha, da tua, todas são respeitadas. Bom dia a todos, me chamo Henrique, sou do Maranhão. Auspiciar as suas palavras a respeito da advocacia pública, né? E alguns colegas entendem que hoje, como se acaso tivéssemos descoberto a roda, né? Mas eu queria conclamar o plenário a reconhecer o trabalho da diretora institucional, na professora Carlos Castro, que a presença do deputado hoje aqui é parte desse movimento de pensar a nossa categoria, né? A criação da Associação dos Procuradores de Empresa Pública é parte do movimento da diretoria em reconhecer e estudar o que somos nessa miscelânea, nesse ornitorrinco em que somos. Então, parabéns, Carlos Castro, parabéns, deputado, pela presença hoje e que possamos dar passos maiores nesse objetivo que buscamos. Obrigado. Agradecemos imensamente a presença do deputado. Simbolicamente, o nosso agradecimento é manifestado pela entrega de mais um exemplar de nossa revista, contendo também a última manifestação entregue de nossa entidade sindical hoje representativa, a Caixa, como proposta, para que encaminha a nossa negociação. Eu passo a palavra ao Dr. Carlos Castro para os agradecimentos oficiais em nome da nossa entidade, ao nosso ilustre palestrante. Bom dia, Excelência, grande parlamentar, grande homem público, e que Deus o concede exatamente assim, com a sua simplicidade, sabedoria, serenidade, e defendendo a diminuição dessa desigualdade terrível que assola a nossa pátria, mas tenho plena convicção que homens como Vossa Excelência hão de mudar ainda a história desse Brasil e espero estar vivo para ver acontecer. Eu sei dos trabalhos de Vossa Excelência, inclusive do aniversário da sua filha, e quando a gente teve a ideia de convidá-lo, ele botou a mão na cabeça e disse: eu não posso deixar de ir a esse congresso, mas é exatamente no dia do aniversário da minha filha, mas eu vou dar um jeito de estar lá com vocês. Daí está aqui, o nosso abraço à sua filha, ao seu chefe de gabinete, Ivan, que foi
uma das peças fundamentais, assim, junto com Débora, porque ninguém enlouqueceu mais Débora do que eu nesses últimos dias para garantir a presença do deputado aqui, inclusive fazendo um turnê pelo Brasil para poder chegar aqui no horário que ele poderia chegar. Né? Muito obrigado. Eu queria dizer a Vossa Excelência, não saia daqui com a impressão que a nossa luta é só por salário. Não, nós queremos dignidade, nós estamos querendo a nossa valorização profissional, nada mais que isso. Salário é consequência. E a colega ali foi feliz quando disse que é bom. Eu também quero um aumento sim. Né? Embora no começo me deram R$26, né? E dizendo que a minha valorização era isso, né? Mas agora parece que vamos chegar a um acordo, talvez não seja aquilo que a gente quer, mas é o primeiro passo e a gente fez um movimento jamais visto, no meu ponto de vista, dos 25 anos que eu tenho de empresa, eu nunca vi tanta união. O que a Caixa conseguiu fazer, nenhum diretor jurídico, nenhum dirigente de jurídico conseguiu fazer, foi nos unir. Hoje nós somos uma categoria diferenciada dentro da nossa própria empresa e nós, a partir de agora, seremos sim valorizados e o que a Caixa for fazer vai pensar duas vezes. Nós encontramos algumas resistências com as associações da advocacia pública, entre outras, porque talvez se sentindo ameaçado, né, por conta do nosso número de advogados. O que, no meu ponto de vista, só iria os fortalecer nas suas lutas, né, nas suas grandes conquistas futuras. Mas espero que Vossa Excelência seja um mediador, né, desse nosso encontro. Nós vamos continuar a procurá-lo, o senhor já colocou o seu gabinete aqui à nossa disposição e não terei o menor constrangimento de bater na sua porta. Nem o presidente, nem nenhum colega aqui. E pedindo ao povo de São Paulo que faça justiça, porque eu acho que esse país precisa muito ainda do senhor. Então leve o abraço de nós, advogados da Caixa, né? E eu acho que posso falar em nome dos nossos advogados aqui do estado de Sergipe, leve o abraço carinhoso desse povo que nos acolhe nesse momento de forma extraordinária. Aqui em nome de Ana Paula, Cláudia, né? Leve o abraço do bravo povo da cidade de Aracaju. Muito obrigado. Então nós estamos encerrando. Nós temos a seguir, nós temos dois assuntos que eu vou propor uma pequena alteração na nossa pauta. Que nós temos aqui o Dr. Wilson, que é o nosso procurador, nosso advogado, cuida das causas do nosso interesse. E aí eu consulto se ele estiver habilitado, em seguida a gente pode conversar a respeito. Nós temos também um outro assunto que é muito interessante. Nós estamos conseguindo, e mais tarde, quando entrarmos nos nossos assuntos específicos, nós vamos tratar conquistas adicionais que nós podemos fazer, que somem aquilo que nós percebemos diretamente da Caixa. Uma dessas conquistas é convênios que estamos fazendo com empresas, e hoje está formalizado já um convênio com a Brasil Telecom, hoje Oi, e nós temos um representante à nossa disposição aqui, e o Dr. Ricardo, que é o nosso secretário, foi o grande gestor desse projeto, está à testa dele, e nós vamos então pedir que essas pessoas também sejam aproveitadas no máximo. E por que transmitimos o aviso? Porque eu não tenho presente aqui o momento que esse técnico retorna à sua base. Então nós vamos precisar esclarecer com ele todos os assuntos e vai agregar, é um fator de muita economia no trato diário de cada um de nós que usamos telefone, e todos usamos. Então, de sorte que eu consulto se nós abrimos para um pequeno intervalo, para um pequeno café, ou se nós prosseguimos diretamente, tendo em vista o tempo. Prosseguimos. Então, nós agradecemos imensamente ao deputado e agradecemos à mesa e continuamos nossa atividade.